Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue abençoando a cada um. Que Deus continue guiando cada um de nós. No livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 7, a Bíblia diz assim: Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta é uma recompensa que Deus dará para todos aqueles que conseguirem chegar a esse lugar. No céu, muito tempo, muitos anos atrás, no início, só existia Deus, ele era o único que predominava ali. Na realidade, ele não era nem Deus ainda, porque a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Então, se não tinha ninguém para o adorá-lo, como que ele seria Deus? Então, ele era o Elohim, aquele que existe por si próprio. Então, ele fez seus anjos e fez 4 classes de anjos, tais como querubins, serafins, arcanjos e anjos. E dentro destas 4 classes de anjos, estava um que foi destacado o nome de Lúcifer, que é o que chamamos hoje de Satanás. Ele era um querubim, a Bíblia diz que ele era um querubim ungido, aquele que brilha, um querubim com autoridade, com grande capacidade de influenciar, de manipular os outros seres. Então você vai observar que essa palavra árvore, ela é citada 3 vezes no livro de Gênesis e 3 vezes no livro de Apocalipse. E em todos os 6 lugares na Bíblia que é citado a expressão árvore, ela representa a mesma coisa. Árvore representa pessoas. Então, quando Deus expulsou o diabo do céu, a Bíblia diz que o diabo foi expulso dos céus. Então, quando ele foi expulso do céu, ele caiu justamente no jardim do Éden. Existe muita controvérsia, muito ensino distorcido sobre o Éden, sobre a árvore da vida, a árvore da ciência do bem e do mal. Quando ele caiu justamente no jardim do Éden. Então, para ficar mais fácil de ser compreendido, o Éden é como se fosse uma cidade. E o jardim do Éden é como se fosse o centro daquela cidade. Então, o diabo caiu no meio do jardim do Éden. Agora veja bem, o que é a árvore da vida e o que é a árvore da ciência do bem e do mal? Se você ler Números capítulo 24, versículo 6, quando Balaão descreve Israel, ele diz que Israel é como árvores de sândalo que o Senhor os plantou. Então, árvore, por toda a Escritura, refere-se a pessoas. Se você ler os Salmos de número 1, você vai ver que a Bíblia chega a citar a mesma coisa, se referindo à árvore novamente. Então, no meio do jardim do Éden, existia 2 árvores. Existia árvores normais, né? E dentro dessas árvores normais, no meio delas, existia 2 árvores que não eram árvores literalmente. Eram
uma coisa para representar outra coisa. Por exemplo, quando João Batista estava pregando, ele chegou a dizer assim: eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. O que ele quis dizer? Eis que o machado está no pé da árvore. Quer dizer, árvore é pessoa, o machado é o julgamento e o fogo é a destruição. O que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, olha, toda pessoa que não der bons frutos será cortado, será jogado, melhor dizendo, no lago de fogo. Mas ele citou árvore para representar pessoas naqueles dias também. Então, o que é aquela árvore da vida? E o que é aquela árvore da ciência do bem e do mal? No livro de São João, capítulo 6, verso 8, São João, capítulo 6, versículo 8, Jesus, ele mesmo se chamou, se identificou como o pão do céu que desceu de Deus. Então você vai notar que o próprio Jesus, ele próprio se identificou como sendo algo que era eterno, algo que era divino. E nós vamos logo em seguida, Deus se permitindo, nós vamos explicar com a ajuda de Deus e do profeta o que estava dentro de Jesus. Na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz assim, ó: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E Jesus ainda diz em São João, capítulo 5, versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida? Então nós notamos claramente que a vida eterna ela estava dentro da pessoa de Jesus Cristo. Ainda na primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 12, diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, a vida ali, a árvore da vida, teria que ser uma pessoa. E essa pessoa é a pessoa de Cristo. Cristo era a árvore da vida que estava no paraíso de Deus. Cristo era a árvore da vida. Cristo era o eterno de Deus. O crente fiel, verdadeiro, ele enfrenta as lutas sem nada temer, sabendo que um dia vencendo estará recebendo o seu galardão. Às vezes o tal inimigo atira suas setas para o atingir, mas quem é coberto com sangue no mesmo instante, o socorro virá, o socorro virá, e quem o livrará será mesmo Jesus, com suas mãos estendidas por mim tão feridas para me salvar. O socorro virá e então cantará: a vitória ganhei. O inimigo fugiu porque não resistiu quando sangue clamei.
lhe clamei.